Quem chega a Barra Velha, cidade turística com uma lagoa de 10 quilômetros de extensão, não imagina o trabalho que o Judiciário tem operado para um melhor funcionamento da comarca. Um dos trabalhos é o checklist, e quem está à frente é o chefe de secretaria do Fórum de Barra Velha, que com a iniciativa consegue executar um trabalho padrão com melhor qualidade. O chefe de secretaria ele é o gestor do fórum, né? De um modo geral, ele é responsável por cuidar dos assuntos relacionados à diretoria de recursos humanos na comarca, né? Também materiais e patrimônio, todas as compras que porventura o fórum necessite, também por cuidar da manutenção do prédio, né, dentre várias outras tarefas. O checklist é um projeto inovador do Tribunal de Justiça que foi idealizado através de uma parceria entre o Tribunal com as comarcas. Foram convidados 6 chefes de secretaria para, juntamente com a diretoria e a arquitetura, mais a diretoria de infraestrutura, a diretoria de tecnologia da informação, a assessoria de planejamento. Nós planejamos este projeto que visa uma boa manutenção, limpeza e conservação dos prédios que abrigam os fóruns. O chefe de secretaria ele faz toda a organização do prédio, dos assuntos de recursos humanos, da limpeza, os terceirizados quanto à manutenção do edifício. Enfim, é um amplo conjunto de atividades relativas tanto à conservação física do prédio, quanto ao bom andamento do trabalho, na medida em que ele se responsabiliza por toda a organização de férias, licenças, quantidade de funcionários dentro de cada setor. Para com a mediação, daí é ainda um serviço a mais que ele faz, que é a mediação, que é um projeto de mediação que a gente tem aqui na comarca. As tarefas fazem parte do cotidiano do foro, mas com o auxílio do sistema online ficam mais organizadas e parecem mais simples quando colocadas em prática. Isto foi necessário porque, visitando algumas comarcas, constatou-se que o chefe de secretaria tinha muito zelo pela manutenção do prédio, pela limpeza e pela conservação. Né? E outros nem tanto, né? Talvez porque não sabiam, talvez porque ocorrem muitas mudanças também, né? Na chefia da secretaria, o substituto às vezes, quando o titular se afasta, o substituto não tinha um conhecimento suficiente para dar continuidade no trabalho. Então esse checklist ele foi pensado para que tivéssemos um nível mínimo de qualidade na manutenção, conservação e limpeza dos prédios. Esse projeto checklist, ele é um sistema que já está no site, liberado para todos os chefes de secretaria e substitutos, né? E lá tem descrito algumas rotinas, né? Algumas rotinas quinzenais, mensais, bimestrais, semestrais, anuais, né, de toda a manutenção que deve ser feita. Segundo a juíza Joana Zimmer, o trabalho do chefe de secretaria é fundamental e, em função disso, é disseminado em outras comarcas. O Roberto ele é referência no estado, as pessoas elogiam muito o trabalho dele, por conta disso eu autorizo muitas vezes ele a outras comarcas para organizar, ajudar na organização, capacitação dos chefes de secretaria. O checklist é um trabalho recente e veio para democratizar a informação aos chefes de secretaria e seus substitutos. Todos os serviços, né, que estão abaixo do limite de R$8.000, o chefe da secretaria, né, junto com o juiz diretor do foro, ele pode fazer 3 orçamentos. Né? Esses 3 orçamentos, depois de colhidos, ele preenche um documento que se chama requisição de compra e envia para o tribunal. E lá eles vão avaliar se esse serviço pode ser feito pela requisição de compra ou não. Né? Mas, de um modo geral, os chefes de secretaria sabem o que pode e o que não pode ser feito pela requisição de compra. Com o intuito de estruturar e dar suporte aos chefes de secretarias nas atividades dos fóruns, a Assessoria de Planejamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina criou o checklist, uma ferramenta de orientação nos afazeres cotidianos. A ferramenta ainda não chegou a todas as comarcas de Santa Catarina e, por isso, Joinville sediou um encontro para capacitar os futuros usuários do programa.
A gente tem percebido, nós estamos ainda no meio da implantação, hoje aqui em Joinville, nós estamos com a 7ª etapa, nós temos mais 3 etapas pela frente, então à medida que está sendo implantado, a gente tem incentivado eles ao uso. A avaliação, a gente tem percebido, porque a gente consegue ali no próprio portal visualizar pelos posts e pelos acessos, a gente tem visto que tem havido bastante acesso e bastante interação entre eles. Então as dúvidas que já estão surgindo no meio do projeto já estão sendo sanadas, já estão sendo jogadas para o próprio site, porque ali existe um fórum específico, que é o fórum de debates, onde eles podem trocar ideias, sugestões, trazer as críticas, as necessidades que eles também sentem no dia a dia, para facilitar toda essa comunicação entre eles e o tribunal, para facilitar e abrir os canais, né? Todo o rito que segue, às vezes, um pedido de uma necessidade de qualquer emergência que às vezes acontece, ou aquelas do dia a dia mesmo, né? Hoje estamos reunidos a Asplan, a Assessoria de Planejamento do Tribunal, a Diretoria de Infraestrutura, de Engenharia, Arquitetura e também um representante da Diretoria de Tecnologia da Informação, como os instrutores também, né, das comarcas. Hoje estamos na presença da chefe de secretaria de Jaraguá do Sul, que é a Karina, que é uma das instrutoras, e também com a minha presença. Então nós vamos repassar essas informações para os outros, né? O evento de hoje é muito bom porque a gente se reúne com o pessoal do tribunal e também com os chefes de secretaria de foro e os seus substitutos de todas as comarcas aqui da região. E a gente pode trocar experiências. Eu acho que, assim, a maior importância do trabalho justamente é a troca de experiências, porque a gente vê assim que o que nós estamos fazendo pode ser melhorado, muitas vezes as ideias são compartilhadas e isso provoca uma melhoria geral, né, na administração dos fóruns. O checklist é facilitador. Trata-se de uma agenda online em que os chefes de secretaria encontram os períodos de tempo em que atividades como limpezas de vidraças e caixas d'água devem ser realizadas. A importância desse projeto é justamente nos ajudar a planejar melhor a manutenção predial. Em Jaraguá do Sul, nós tivemos uma experiência com um projeto que teve que ocorrer concomitantemente com 2 reformas. Mas, assim, o que nos ajudou foi identificar, né, os pontos de melhoria e tomar as medidas e as soluções de forma mais rápida e eficaz, levando em conta todo o planejamento, né, das atividades de manutenção predial e infraestrutura do prédio. Joinville é uma das comarcas polos. Hoje receberemos 14 comarcas, ou seja, o chefe de secretaria mais o substituto. Então serão mais 28 pessoas que serão capacitadas. Então, isso vai fazer com que essas comarcas, elas também receberão essa capacitação para depois começarem a acessar o portal e receber as informações, as orientações, trocarmos experiências através do fórum de discussão. Então, isso vai ser importante para eles começarem a fazer uma vistoria e uma manutenção mais eficaz em seus respectivos fóruns. As dificuldades encontradas pelas comarcas são semelhantes. Por isso, o checklist facilita o funcionamento de manutenção preventiva e padroniza as atividades que devem ser executadas. Alguns fóruns são maiores, né? Então entrâncias especiais, entrância final. Então esses, a dificuldade orçamentária dos R$8.000, que dá para fazer contratação com a RC, então nesse caso fica mais difícil ainda. Então em comarcas menores, às vezes com esse limite de 8.000 já dá para fazer algumas coisas, né? Mas em comarca grande é mais difícil. Mas de um modo geral, todos nós enfrentávamos com muita dificuldade esse conhecimento que estava concentrado em alguns poucos chefes de secretaria e as resoluções esparsas, as informações pertinentes à manutenção, à conservação do prédio, era de forma muito esparsa a legislação. Agora tudo está reunido nesse projeto checklist, nesse portal. Então, nesse portal agora ficou mais fácil, porque tem o como fazer, quando fazer, o que precisa para ser feito, qual é o período. Então agora as informações estão organizadas para todos de uma forma padronizada. Então agora fica mais fácil para o chefe de secretaria fazer a gerência do seu fórum. Foi feita uma reunião lá em Florianópolis, na Academia Judicial, e a gente convidou 6 chefes de secretaria, 3 bem experientes e 3 novatos, e as diretorias que estavam envolvidas no projeto. Então a gente convidou os diretores e chefes de divisão da Diretoria de Engenharia e Arquitetura e da Diretoria de Infraestrutura, também a Diretoria de Tecnologia da Informação, porque eles aqui formataram todo o portal, o site, como é que ia ficar essa interação das informações
que a engenharia e a infraestrutura já tinham de forma espalhadas, mas não unidas em um único portal ou site, um único arquivo, as informações eram muito dispersas no site da intranet do tribunal. As informações, a reclamação do chefe de secretaria é que, para eles saber como fazer uma atividade ou desenvolver, né, um serviço, eles tinham dificuldade de encontrar, as informações eram muito dispersas. Então a ideia foi unir tudo num portal só, num site onde tivesse informações só para aquele grupo, tanto que o site é restrito ao uso pelos atuais, né, e futuros chefes de secretaria de foro. O projeto objetiva que as funções sejam exercidas de modo planejado, preventivo e padronizado, evitando assim desperdícios e retrabalhos, o que proporciona a melhoria da comunicação e do fluxo das tarefas de manutenção do Fórum. A partir de 2010, com a edição da Resolução 44 da Presidência, onde já ali queremos trabalhar com o planejamento para que eles pudessem fazer as requisições de compras de pequenos serviços de forma programada. Então, eles podem programar o ano todo as necessidades de aquisições e de serviços que devem ser feitos de manutenção predial, né, limpeza e conservação. E também, depois, com o nosso próprio planejamento estratégico e a elaboração do PPA em 2011, novamente, nas visitas que foram feitas nas comarcas, né? Também no mesmo modo aqui da implantação do projeto, em 10 sedes, onde se elaborou o orçamento para planejar o 2012, 2015, também lá os diretores do tribunal, o assessor de planejamento e o secretário de foro, nesse sentido, essa necessidade deles realmente terem um checklist de atividades e serviços que eles pudessem desenvolver de forma planejada. O Justiça Legal poderá